Fala, seus caipora! Bom dia, mais uma semana, né? Hoje aqui diretamente de Celeiro Mineiro, para o nosso encontro semanal para mostrar produtos, peças, decorações, armário, mesa, tudo que você gosta desse segmento de madeira de demolição que a gente é apaixonado, né? Então, olha, eu queria exteriorizar. Pode falar isso? Pode. Um sentimento aqui. Cada dia mais as pessoas estão interagindo com a gente, pedindo para conversar sobre algum móvel específico. Isso é muito legal porque essa interação mostra que o nosso vídeo está levando realmente a informação que você quer, aquela dica que você está precisando para aquele momento atual, beleza? Então a gente vai começar falando um pouquinho desse quadro que eu acho muito bonitinho. O pessoal gostou bastante. Ele é talhado, né? Entalhado. Chegou esses dias, aí a Kátia postou, o pessoal gostou. No Stories? É. Ó, o pessoal que tá vendo os stories lá, pediu pra gente falar um pouquinho desse tipo de quadro, é entalhado, tá? É uma galinha botando, beleza? Pura madeira isso aqui, né? Pura madeira, artesanal total. Então, ó, vai ficar super legal aí no corredor, indo pra cozinha, lá na fazenda, lá na roça, lá no como é que chama? Na chácara, no sítio, no espacinho gourmet. Imagina isso aqui pra cima. No cantinho da churrasqueira fica Isso muito que eu ia fofo. falar, imagina isso aqui do ladinho da churrasqueira, fica muito legal, né? Vai ficar bacana. Só que do ladinho da churrasqueira vai cozinhar o ovo. Vai. É, tem que tomar cuidado com isso, gente. Mas ó, muito bonito também. Tem outros tipos ou esse aqui é o... Tem mais. Tem Tem o... mais. Depois a gente pega uma outra aí e mostra também. Mas muito legal. E a Ciana, que é nossa seguidora lá do Instagram, que ela chama. ela nos pediu, né? A gente agradece primeiramente pela Ciana ter participado conosco, ter conversado com a gente, mandado interação e pedido aquilo que ela quer ver. Então é isso que é legal. Então, algumas semanas atrás a gente falou sobre esse hack, né, Lu? É, e eu postei essa semana também. E essa semana teve postagem da Luana para falar desse hack. Então hoje a gente vai detalhar um pouquinho mais ele, até para quem... Porque tá aqui um em cima do outro, né, para mostrar. Então eu vou detalhar ele especificamente. Eu tô tentando falar difícil hoje, pessoal. Então esse é um hack, ó, o tamanho dele é 1,48 por 60 por 40, então é 1,48 por 60 de... Por 40. Por 40 de largura 60 e de 60 de altura, tá? Ele é policromia ou ele é pátina? Policromia. Policromia, a gente não trabalha com pátina. Isso. Tá, policromia. Policromia, pra quem não lembra o que é policromia, é aquela tinta original. É o trabalho que a gente faz em cima da madeira, tá bom? Puxador de ferro fundido, beleza? 3 gavetas, vamos abrir uma gaveta aqui. 1, 2, 3 gavetas, tá? Ciana, tem um pezinho aqui, ó, pode ver que é uns 60 centímetros já com essa altura do pé, vem com feltro, todos os nossos móveis, para não riscar o chão, para não estragar o chão e nem a madeira, né? Tem uma profundidade legal, como eu disse, 40, né? Isso, mas a 40. profundidade dá um pouquinho menos por causa que tem a madeira no fundo, né? Então você pode tanto usar ele para guardar aqui livros, colocar decoração e tal. O rack pode colocar uma TV em cima, pode colocar ali no cantinho de uma clínica, pode colocar ali no cantinho de uma sala com um monte de revistinha em cima, com foto. Olha, imagina, todas as fotos da família, vó, avô, bisavó, tio, tia, madrinha, padrinho, toda a fotinha ali bonitinha. E também você pode fazer como nós fizemos, né? Colocar aí uma planta muito bonita, porque tá assim, eu acho que tá dando todo um realce, né? Tá. Como é que chama essa planta? Samambaia. Samambaia. Como é que eu esqueci o nome da samambaia? Ela tem um nome? Samambaia. Deve. Ah. Não, tem um nome também? Deve ter. Tem? Mas eu não sei. Tá. A gente precisa pôr um nome nessa samambaia, viu, Kátia? Tem que ter um nome. Essa samambaia da avó, esse é o nome. E ela ficou muito legal em cima aqui do nosso rack. Né? E aí você, por exemplo, aqui tá um aparador, mas imagina você colocar aqui, sei lá, uma TV, alguma coisa assim, ia ficar muito E aí, se bacana. precisava colocar TV, põe os aparelhos, a gente faz o passa-fio embaixo. Pronto, Lá dentro. ó, então vou usar pra TV, Luana. O que você me entrega ela como? Já passa filtro, tudo bonitinho, pra você não ter que fazer nada nela, só colocar na tua casa e curtir muito uma peça realmente muito bonita aqui do celeiro, que é esse rack todo em policromia pintado. Ah, mas eu queria maior. Tem outros aqui, você consegue ver. Assim E a gente faz sob encomenda. Pode fazer por encomenda também. Bom, muito legal esse aqui. Mas a gente não vai fazer um vídeo só falar do rack. Vamos falar um pouquinho mais das outras peças.
E eu escolhi esse corredor aqui para falar, tá? Que eu achei muito bonito. Tem a ver com o que a Siena pediu, né? Tem bastante rack. Então a gente tem aqui esse, que ele é um pouco mais moderno, né, Lu? Isso. Então, tem Puxadorzinho escovadinho. o gaveteiro com um puxador diferente, né? Ele tem esse vazado aqui no meio, né, em madeira. Você pode colocar aí uma decoração, só para vocês verem, ó. Fica super bonitinho, a TV aqui em cima, livro, foto, decoração, velhinha, né? Apagada, Ela de fica preferência. Aqui, não tem problema nenhum, tá bom? Muito bonito. Eu acho legal esse aqui porque ele tem aquela miscigenação que a gente sempre fala aqui nos nossos vídeos, que é o rústico com o moderno. Mais moderninho. O rústico tem madeira de demolição pura, né? Peroba rosa. Ele tá aqui com as gavetas. A gaveta não, acho que todo ele é rústico mesmo, né? Isso. E o acabamento dele, né? O formato que ele é feito, mais quadradão, com as gavetas um pouco mais modernas, traz essa modernidade do móvel da madeira de demolição. Beleza? Esse aqui é o que, Lu? É tipo um aparadorzinho Uma prateleirinha. uma prateleirinha de colocar uns quadrinhos, né? Isso. Dá pra pôr plantinha também. Dá pra pôr planta. Rapaz, é verdade. Isso aqui ficou muito bom, viu? Lá no meu quintal. Já olhei já. Ficou muito legal. Muito bonito também. Então, assim, não é só pra dentro de casa. Tem pra fora também. Dá pra pôr aqui. E aí você pode colocar com uma gaiolinha em cima ainda, né? Decoraçãozinha. Vai ficar super legal. Esse aqui eu não vou falar porque tá vendido, aí o dono vai ficar meio triste, né? Mas só É pra uma vocês sapateirinha. saberem, é uma sapateirinha? Isso. Você coloca no quarto ali, coloca os tênis, Na entrada a de casa botina, também. né? A chinela, Isso. coloca tudo lá, beleza? E tá muito em alta porque o pessoal não tá mais entrando muito dentro de casa com sapato. É. Então o que é legal? Pô, chegou, tá ali do lado, tira, coloca aqui em cima, fica lá na porta de casa. Olha que bonito esse aqui, acho que a gente nunca mostrou esse, né? Ah, ele chegou ontem. Por isso que a gente nunca mostrou. É um aparador, né? Ele tem um trabalho aqui também entalhado, né? Uhum. É uma flor, umas folhas, muito legal. Tem um acabamento, tem um acabamentinho aqui. Não é diamante esse, né? Tipo É um tipo de diamante. É um tipo de diamante também, né? É. E aqui o acabamento dele aqui é em ripinhas, né? Bem fininhas, que dá esse estilo todo meio rústico, meio fazenda, muito legal. Esse é uma sapateira também? Pode ser. Pode mas ser. O que ele é exatamente? Ele chama toalheiro, na verdade. Toalheiro. No caso, coloca toalha. É. Mas aí se você quiser colocar sapato, eu posso. Também. Se você quiser colocar sapato em cima e toalha embaixo, também não tem problema. Também. Esse toalheiro, gente, eu achei muito legal de mostrar pra vocês. É uma peça que a gente não tinha mostrado ainda, se eu não me engano. A não ser que tenha Não. foto, né? Ele tem um acabamento todo bonito aqui, né? Bem bacana. 3 compartimentos, mais a parte de cima. Então imagina você guardar as toalhinhas aqui e aqui em cima, sei lá, os cremes, ou então ali uma cestinha com sabonete, com alguma coisa ali, né? Fica muito legal. Esse é um armarinho de banheiro? Pode ser também. Armarinho de qualquer lugar. É um armarinho, ponto, né? Então, um armarinho, ó, veneziana, né? A porta. Ele tem aqui... Eu acho que tem umas coisas dentro. Tem umas coisas dentro, mas é uma profundidade legal. Três compartimentos de carga ali, né? Onde você consegue colocar tanto toalha, quanto... quiser colocar na sala, num quarto com vidro, com livros, Isso. também fica legal. Tem um gaveteirinho com puxador de ferro fundido, tá? Qual que é a altura dele, caso alguém queira saber? Ele tem 1,70 por 70, esse aqui, pessoal. Então 1,70. Rapaz, então acho que dá pra medir eu, ó. Com o chapéu, eu tô um pouquinho mais alto que ele. Mais alto. Essa touca a gente falou semana passada, não falou? Mas vamos falar. Falou, não faz muito tempo que a gente falou dela. Eu acho muito legal a touca, eu já comentei isso com vocês. Porque tem muita gente que tem apartamento, que a casa é um pouco menor, que tem a sala ali mais compacta, que fala, poxa, eu queria ter uma cristaleira, ou queria ter alguma coisa para colocar umas decorações, mas fica muito grande o móvel daquele lá, né? E aí a gente tem essas torres que eu acho muito legal. E ela funciona na sua sala como funciona na sua cozinha, por exemplo. Daqui você pode colocar na sua sala com uns cristais, algumas coisinhas legais, como pode pôr na cozinha com panela, com copo, né? Com louça, fica muito legal. Dá em empresa também, né? Se a pessoa quiser colocar lá num restaurante, com os pratos ali, fica bem legal também. Bem bacana. E a Lu pediu para falar com vocês sobre as casinhas de passarinho. Ah, elas são tão bonitinhas. Posso pegar? Aqui, ó.
Isso aqui você coloca lá no quintalzinho, né? E ele faz ninho aqui dentro. Isso. É isso? O que põe aqui? É pra ele parar. É pra ele parar. E aqui ele entra e faz o ninho lá dentro. Isso. Tá? E aí você pode levar uma, ou você pode levar várias, né? Porque de repente você quer Faz colocar condomínio. fazer um condomíniozinho de passarinho. Aí você coloca lá. Eu achei muito legal isso aqui, viu, Lu? É uma gracinha. Eu achei demais. Acho que o pessoal deve estar falando muito bem disso no Instagram lá. E esse aqui, já que ele estava falando dele, também é um armário, né? Mais aberto. Aberto. Né? E esse é um pouquinho maior de largura, ele tem 80, é isso? É 80. E ele tem 1,80 de altura, tá, pessoal? Muito bacana também. Tem a lateralzinha em X abertinha aqui, ó. Ah, é verdade, ó, tá vendo esse? É ripa em X, né? Isso. É uma ripa que é feia e é muito legal o trabalho que eles fazem. Vamos voltar pra cá? Vem pra cá, Lu. Eu queria pegar outro quadro encalhado pra mostrar. Tem um aqui, ó. Aonde? Passei peixinho. por ele. Ó, isso aqui, ó, tem um açude perto de casa, quero colocar pra deixar bem legal. Isso aqui é uma carpa, não é? Tá com cara de carpa. Kátia, Eu sabe entendo que de peixe é peixe. esse? Não sabe também, ó. Ninguém sabe qual peixe que é, mas parece uma carpa. Você que sabe o peixe, deixa nos comentários aqui. Fala, ó, aquele peixe que o Leúdio falou, eu sei qual que é. Aí coloca o nome que a gente fala o certo. E fala teu nomezinho aí no final no final do vídeo, não, né? No próximo vídeo, tá bom? Então, ó, ele também entalhado, madeira pura, um trabalho realmente artesanal, né? Você pegar uma madeira e deixar ela realmente nesse estilo. Pode ver que ela não tem... Deixa eu ver se eu não tô falando besteira. Não tem colagem, né? Foi feito Eu acho que inteira é só a nadadeira dele. Será que é colado, Lu? Pode ser que seja. Mas ele é todo entalhado. Ah, a nadadeira aqui, você tá dizendo? O resto não, né? Não. É, a nadadeira eu acho que é mesmo. Tá? Muito, muito, muito bonito. Eu já tô vendo isso aqui, assim, você tem uma janelinha lá. Do outro lado da janela tem um rio passando, ou um açude, né? Alguma coisa assim. Você coloca bem perto da janela, assim, você lembra... Na verdade, se você morar num lugar desse, você já lembra que você mora num lugar maravilhoso todos os dias, né? Mas complementa esse sentimento. Tem algum outro para mostrar? Tem ali naquela mesa ali, ó. Só para gente finalizar o vídeo de hoje. Esses aqui, nossa, mas esses quadros são muito bonitos. Gente, eu vou mostrar dois tipos para vocês, ó. Esse aqui que ele tem mais a cara de uma cozinha de fazenda, né? Então um café da manhã colonial, talvez. Um bule de café, uns pãozinhos, pelo que eu tô entendendo. Ali parece uma mão, é isso mesmo? Parece. Tô acertando? Bacana, muito legal. E pode ver que ele é feito, gente, de um pedaço de janela, né? Que é o que dá mais rusticidade ainda de toda essa obra de arte. Vamos pegar esse aqui, já que a gente tava falando de peixe. Para você que vai responder que peixe que é aquele lá, responde qual é esse também, se é o mesmo. Muito legal, dá a impressão de ter um fundo vazado. Você colocar numa parede branca ou azul, imagina uma parede azul. Muito legal. Assim como, olha, eu já sou meio doido, né? Imagina você colocar aqui uns fios Nylon? não nylon, porque ele não aguentaria, mas tá. uma coisa um pouquinho mais forte, né? E deixar ele assim, ó, vazadão mesmo. Né? Assim, a uns 10 centímetros da parede. Ia ficar super legal. Principalmente quando batesse luminosidade e a sombra dele atrás complementasse todo... Ó, já tive uma ideia aqui, pessoal. Ó. Quem levar esse quadro e fizer isso, mostra pra gente que ele faz um vídeo só sobre esse quadro pra vocês. Tá bom? Muito legal. Pessoal, semana passada a gente teve Live Shop, é isso? Live Shop. Live Shop. Decidimos o nome? Ou ainda tem votação? Ainda não. Estamos em votação, tem 2 nomes que a gente colocou lá. Foi muito legal a Live Shop. Para você que não participou, na próxima a gente vai divulgar. Participe, primeiro porque tem descontão, né? Levar móvel de madeira de demolição, decoração, quadro e tal, com desconto é mais gostoso ainda. Já é gostoso sem, imagine como. Segundo, que a gente teve algumas peças, inclusive aqui, para a gente realmente mostrar para vocês a essência da madeira de demolição e com preços imperdíveis. Então, foi legal que teve interação. Então, o pessoal falou assim, volta nessa aqui, quero ver mais detalhes, mostra o pé, mostra a parte de cima, abre ela para ver. Então, ou seja, essa interação fez com que quem estava na live conhecesse um pouquinho mais de cada um dos móveis e o detalhe, realmente, na essência ali da madeira de demolição. Beleza? Então, você está convidado se não participou, e se participou, está convidado também para a próxima, que a gente vai marcar uma data e passar para vocês. Beleza? Na semana que vem,
tá combinado. Eu vou apresentar a família Celeiro Mineiro para vocês. Luana, essa voz doce por trás do celular, a Kátia, a Mari, né? A Mari tem um monte de gente que elogia o atendimento dela e muitas vezes nem sabe qual é a carinha dela. Então, vai conhecer a Kátia também. Os meninos lá do fundo, Matheus, o Marcelo, seu Zé, todo mundo, beleza? Beijo grande, abraço forte pro Leoud. Até semana que vem. Compartilhe o vídeo, porque às vezes você gostou, mas tem um amigo, um vizinho, um tio, um parente que também ia gostar. Aí você vai guardar esse trem só pra você? Não vira, né? Então, manda pro pessoal também, para que eles possam conhecer essa loja e a cultura mesmo, né? Essa é a essência da Madeira Demolição. Ó, beijo, Leoud. Abraço forte, apertado e de longe, né? Para toda a família, toda a sua família e de toda a nossa família Celeiro Mineiro. Aquele giro, Lu. A família Celeiro agradece o carinho e te esperamos para um cafezinho de fogão a lenha. Vai lá no Instagram, no @Celeiro Mineiro e segue a gente para não perder nenhuma novidade. Aproveita, vai lá no YouTube no nosso canal, se inscreve e clica ali no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Um abraço da família Celeiro!